é uma realidade espiritual com Deus. It is a way that God works. É a maneira com a qual Deus trabalha. And we as the Lord's people need to understand that. E nós, como povo de Deus, precisamos compreender isto. So as we looked at the grace of the cross last evening, Quando nós olhamos a respeito da graça da cruz na noite anterior, we saw that God did something wonderful for us that we could not do for ourselves. nós vimos que Deus fez algo por nós tão maravilhoso que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. That God displayed His perfect love to those who were unlovable. Que Deus demonstrou o seu amor perfeito para aqueles que eram impossível de ser amados. To the helpless, to the ungodly, to the sinner. Para aqueles que eram pecadores, para aqueles que eram injustos. That was the reason for the cross. Esta foi a razão da cruz. Undoubtedly, it is the greatest display of love in the universe. Sem dúvida, é a maior mostra de amor em todo o universo. And we could spend hours and maybe years just seeking to understand that dimension of the cross. E talvez nós pudéssemos gastar horas, talvez anos, simplesmente estudando este aspecto da cruz. We could look at that cross and see the love of God in such clear and full ways. E nós podemos contemplar a cruz e ver o amor de Deus de maneira tão clara. We saw that through the blood of that cross, Nós vimos que pelo sangue daquela cruz, oh brothers and sisters, all of our sins have been atoned for. ó irmãos e irmãs, todos os nossos pecados foram redimidos. The Lord Jesus Christ was God's perfect Lamb. O Senhor Jesus Cristo era o Cordeiro perfeito de Deus. You remember in the Old Covenant, a spotless lamb, the blood of a spotless lamb was required for atonement. Você se lembra que naquela antiga aliança, o sangue de um cordeiro imaculado era necessário. Now we know that the blood of animals does not atone for sin. Nós sabemos que o sangue de animais não é suficiente para redimir os So pecados. those were only types of the real sacrifice. Aqueles eram apenas tipos do sacrifício real. What God was going to require was the blood of His own Son. O que Deus iria requerer era o sangue do seu próprio Filho. A perfect life. Uma vida And perfeita. that blood represented that perfect life. E aquele sangue representa aquela vida And perfeita. so when on that cross, our Lord Jesus was shedding His blood. Então, quando naquela cruz o Senhor Jesus estava vertendo o seu God sangue, accepted that blood as the full payment for the sins of the entire human race. Deus aceitou aquele sangue como um pagamento completo por todos os pecados da raça humana. And when you and I come in simple childlike faith E quando nós nos aproximamos com aquela fé simples de uma and criança believe in that blood, e cremos naquele sangue, at that moment our sins are totally forgiven. naquele momento todos os nossos pecados são totalmente perdoados. Maybe I should say it a different way. Talvez eu devesse colocar isso de uma outra maneira. They were already forgiven 2,000 years ago. Eles já foram perdoados há 2000 anos atrás. But the reality of that forgiveness became yours when you believed in that blood. Mas aquela realidade se tornou real para você quando você creu naquele That's sangue. why John could say that the blood of Jesus Christ is not only the propitiation for our sins, E foi por isso que o apóstolo João falou que o sangue de Jesus não foi apenas propiciação para os nossos but pecados, for the sins of the whole human race. mas pelos pecados de toda a raça humana. So that blood was God's payment, if we can put it that way. Então aquele sangue foi o pagamento, It was vamos that colocar which- dessa maneira, that which satisfied the righteous demand of a holy God. que satisfaria aquelas exigências de um Deus justo e santo. And all of that was an act of God's grace. E tudo aquilo foi um ato da graça de Deus. You remember in Romans chapter 5, Você se lembra ali em Romanos capítulo 5, where Paul is seeking to display how greater the grace of God is than man's sin. quando Paulo tenta demonstrar quão maior é a graça de Deus do que o pecado do homem. In that 5th chapter, you hear him making this statement, much more. Você ali no capítulo 5, você percebe ele fazendo aquela afirmativa, muito mais. Just when you think God has done everything, Quando você pensa que Deus já fez tudo, Paul says much more. Paulo fala muito mais. And then he concludes that statement by saying that where sin did abound, E ele conclui por fazer aquela afirmação que onde abundou o pecado, grace did superabound. a graça superabundou. No matter how great the sin, Não importa quão grande o pecado, the blood of our Lord Jesus Christ o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo satisfied the righteous demands of a holy God. satisfez as exigências justas do nosso seu Deus Santo. And now he says to you and me, your sins are forgiven. E agora ele pode dizer para você com liberalidade que o seu pecado está perdoado. You are cleansed.
Você está limpo. There is no record of your sin. Não existe qualquer registro dos seus pecados. A mesma distância que o leste God dista does do not oeste. remember them. Deus não se lembra deles. You should not remember them. Você não deve se lembrar deles. God would have us to live free of the guilt of our sin. Deus quer que nós vivamos livres da culpa dos nossos pecados. It's not that we were not guilty. Não é que nós não sejamos culpados. And it's not that we're not even guilty sometimes now. Não é que também não sejamos culpados algumas vezes agora. But when we come to the blood, Mas quando nos achegamos ao sangue, then God looks at us as if we had committed no sin at all. Deus olha para nós como se nós nunca tivéssemos cometido He pecado. does not see us as forgiven sinners. Ele não nos vê como pecadores perdoados. We may see ourselves as forgiven sinners. Nós podemos ver a nós mesmos como pecadores perdoados. He sees us as sons and daughters who have never committed any sin. Mas Ele nos vê como filhos e filhas que nunca cometeram pecado. So that gives us the liberty to come right into His presence and be able to call Him our Abba. Isso nos dá aquela liberdade de chegar diretamente na sua presença e com toda a liberdade chamá-lo de Abba. Without hesitation, Sem qualquer hesitação, without any sense of guilt. sem qualquer sentimento de culpa. I am convinced that the mental health of God's people would be wonderfully improved Eu acredito que a saúde mental do povo de Deus seria muito melhorada if we really believe what the Word of God has to say about the blood of the Lord Jesus. se nós realmente crêssemos no que a Bíblia diz a respeito da remissão dos pecados. We would be free of our guilt. Nós seríamos livres da nossa culpa. Can you imagine? Você pode imaginar isso? Can you imagine living day after day without any guilt, not feeling guilty about anything? Você pode imaginar você vivendo dia após dia sem sentir qualquer peso de culpa? Now, I want to thank the Lord for the balance that He brings. Mas eu quero agradecer ao Senhor pelo equilíbrio que Ele traz. That's why we need to have great respect for this Bible, É por isso que nós precisamos ter grande respeito por esta Bíblia. because it is a self-correcting book. Porque é um livro que autocorrige. If we only take one side of it, we can lead off into a way that leads us into error. Se nós tomarmos apenas um aspecto, nós podemos ser levados a uma direção que nos leva ao erro. But if we read the whole record, it'll bring us back and make us balanced. Mas se nós lermos todo o registro, isso vai nos trazer de volta e nos manter equilibrados. It's in my heart to emphasize the fact that the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Realmente está no meu coração enfatizar o fato de que o sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. But we should not forget, brothers and sisters, that does not give us a license to sin. Mas nós devemos lembrar, irmãos e irmãs, que isso não nos dá licença de pecarmos. And as the Lord's redeemed children, E nós, como aqueles que são redimidos do Senhor, we are held accountable. nós somos considerados responsáveis. We have to stand before the judgment seat of the Lord Jesus Christ. Nós temos que estar de pé diante daquele tribunal de Cristo. Not for judgment in terms of whether we go to heaven or go to hell. Não em termos do julgamento se iremos para o céu ou para o inferno. Not in terms of whether our sins are going to cause us to be separated from God. Não no sentido que se os nossos pecados vão nos fazer ser separados de Deus ou não. But the issue is going to be our faithfulness. Mas a questão vai ser a nossa fidelidade. So, in my heart for this session, I felt we needed to look at this matter of what the blood of Jesus Christ can really do for us. Então por isso que essa questão que está no meu coração é exatamente entender o que realmente o sangue de Jesus pode fazer por nós. But please don't misunderstand. Mas por favor, não entenda mal. Do not think that gives you a license now to just go out and sin. Não acha que isso aí está te dando a licença de você sair fora e começar a pecar. See, that's the very argument Paul is dealing with in Romans chapter 6. É exatamente esse tipo de argumento que Paulo está tratando em Romanos capítulo 6. He's trying to second guess some of these people. Ele está tentando já adivinhar como dessas pessoas vão pensar. Because apparently he had already been accused of making some statements like this. Porque ele já tinha sido acusado de ter feito algumas afirmativas como There essas. are people who say, well, if our sin makes God's grace abound, Então as pessoas estavam dizendo, se o nosso pecado faz a graça de Deus abundar, then we ought to sin all the more so that God's grace would keep on abounding. então nós devemos pecar ainda mais para que a graça de Deus continue abundando mais e mais. And then Paul says, God forbid. Então Paulo fala, Deus não permita isso acontecer. How shall we who died to sin still live in it? Como podemos nós que morremos para o pecado ainda vivermos nele? And then that leads us to the second dimension of God's grace displayed at the cross. E aí isso nos leva até aquela segunda dimensão da graça de Deus sendo demonstrada na cruz. He not only did away with our sins, brothers and sisters, Ele não simplesmente tratou dos nossos pecados, irmãos e irmãs. he did away with the sinner. Ele se livrou-se de uma vez com
do pecador. Now, for those of you who have children, Para aqueles de vocês que têm filhos, let's suppose in your backyard vamos supor que ali no seu quintal you have a tree, você tem uma árvore. and this tree produces poisonous fruit. E essa árvore produz um fruto venenoso. And if your children should eat this fruit, they would kill them. Se os seus filhos comerem desse fruto, eles vai matá-los. Now, what do you think is the best way to deal with that tree? Qual você acha que é a melhor maneira de tratar, de lidar com aquela árvore? Should you go out there every year when it produces fruit and be sure that you pick all the fruit off? Você acha que todo ano, quando aquela árvore produz seus frutos, você ali cata todos os frutos? I suppose that's one way you could do it. Eu acho que essa é uma das maneiras que você poderia fazer. But why not just cut the tree down? Por que não simplesmente cortar a árvore? Why not just pull it out by its roots Por que não arrancá-la pela sua raiz? so there'll be no more poison fruit? De forma que não haja qualquer fruto venenoso? Well, brothers and sisters, that's the gospel. Então, irmãos e irmãs, este é o Evangelho. God pulled the tree out by the root. Deus arrancou a árvore pela raiz. He put the sinner in Christ Ele colocou o pecador em Cristo. so that when Christ was crucified, De forma que quando Cristo foi crucificado, the sinner was crucified with him. o pecador foi crucificado com ele. That is just as much the gospel Isso é exatamente o Evangelho. as it is that Jesus died for us. Da mesma maneira que quando a gente fala que Jesus morreu por He nós. died for us Ele morreu por nós and he died as us. e ele morreu como nós. We were in him being crucified. Nós estávamos nele sendo crucificados. And it remains our responsibility. E ainda permanece como sendo a nossa responsabilidade. In the same way we come by faith and take the blood as a payment for our sins. Que da mesma maneira como nós nos achegamos e tomamos o sangue como pagamento pelos nossos pecados, By faith, when sin presents itself to us, da mesma maneira quando o pecado se apresenta a nós, when we have an opportunity to sin, quando nós temos aquela oportunidade de pecar, only the sinner can sin. somente o pecador pode pecar. But if we will take the stance that sinner has been crucified, Se nós realmente tomamos a posição de que aquele pecador já foi crucificado, not that he's going to be crucified, não que ele vai ser or that crucificado, he's being crucified now, ou que ele está sendo crucificado agora, he was crucified 2,000 years ago. mas que ele foi crucificado há 2000 anos atrás. He's been crucified. Ele foi crucificado, He has been buried. ele foi sepultado, He's dead. ele está morto. We had a funeral for him. Nós já tivemos um funeral para ele It was called baptism. e foi chamado de batismo. We need to reckon him to be dead. E nós devemos reconhecê-lo como morto. Now this is God's way, and his work was done on the cross. Essa foi a maneira que Deus fez a sua obra na cruz. We no longer need to be slaves to sin. Nós não precisamos mais ser escravos do pecado. We are not saying that you will not sin. Nós não estamos dizendo aqui que você não vai mais pecar. What we are saying is God has made a provision whereby you don't have to sin anymore. O que nós estamos dizendo é que Deus já fez uma provisão através da qual você não precisa mais pecar. Because not only has he crucified that old sinner, Que não somente Ele crucificou aquele velho pecador, but glorious good news, brothers and sisters, mas as boas novas gloriosas, irmãos e irmãs. that not only were we buried with him, Não somente nós fomos sepultados com Ele. Christ was buried, we were buried with him. Quando Cristo foi sepultado, nós fomos sepultados com But the Ele. glorious good news is Mas as boas novas gloriosas that são he was resurrected. que Ele foi ressurreto. What happened to you? O que aconteceu com você? You were resurrected. Você também foi And ressurreto. now we are to walk in newness of life. E agora nós devemos andar em novidade de We vida. now have this very same life in us that Christ had in him. E agora nós temos em nós exatamente a mesma vida que o Senhor Jesus tem nele. Now I want you to listen to me carefully. Então você me ouça cuidadosamente. Because I believe in reincarnation. Porque eu creio em reencarnação. I got your attention. Acho que agora eu peguei sua atenção. Not the kind of reincarnation that you're thinking of. Não o tipo de reencarnação que você está imaginando aí. I don't mean that you can die and you'll come back Eu as a goonie bird. eu não estou aqui dizendo. Ok. Eu não estou dizendo aqui que você vai morrer e vai voltar feito um zumbi aí. I mean that when you were crucified with Christ and buried with Christ, Eu estou dizendo que quando você foi crucificado e sepultado com Cristo, the very same life that enabled Christ to live a perfect life eu estou dizendo que a mesma vida que habilitou o Senhor Jesus a viver uma vida perfeita, has now come to indwell you. agora veio para habitar em você. How could Paul say, when Christ who is my life, E como Paulo pode dizer, Cristo que é a minha vida, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. The Christian life can only be lived by the Lord Jesus Christ. A vida cristã só pode ser vivida através do Senhor Jesus. He lived it in Jesus of Nazareth, E ele viveu em Jesus de Nazaré, and now he wants to live it in you. ele também agora quer viver em você. And that was the work of the cross. E esta foi a obra da cruz, irmãos e irmãs. We also discovered
nós também descobrimos, that in order to be righteous before God, para que possamos ser retos e justos that diante is de to Deus, keep the law of God, ou seja, para poder guardarmos a lei de Deus, we no longer need to strive according to our own human efforts. nós não precisamos mais lutar de acordo com os nossos recursos humanos. God has not set the law aside. Deus não colocou a lei de lado. I want to be careful not to come into my brother's territory in Matthew 5. Eu também tenho que tomar muito cuidado aqui para não entrar no território do meu irmão lá em Mateus capítulo 5. But the Lord Jesus said that he came to see to it that the law was fulfilled. Mas o Senhor Jesus disse que ele veio para poder garantir que a lei fosse cumprida. And that the righteousness that is to be displayed in us is to be greater than that of the scribes and Pharisees. E aquela justiça que deve ser demonstrada em nós deve ser maior do que aquela do que os fariseus. The kind of righteousness that God is looking for in his people O tipo de justiça e retidão que Deus está buscando no seu povo is not something external. não é alguma coisa externa. He has the X-ray machine. Ele tem uma máquina de raio-x. He's able to look down into your heart Ele é capaz de olhar ali no seu coração and to find what kind of a person you really are. e realmente ver que tipo de pessoa você realmente é. Are you a righteous person in your heart? Você é uma pessoa justa e reta no seu coração? That's what he's looking for. É isso que ele está procurando. So it's no longer a matter of having external list of rules and regulations. Não é mais a questão de você ter uma lista externa de regulamentos e regras. Under the new covenant, where is the law written, brothers and sisters? Debaixo da nova aliança, onde é que está a lei escrita, irmãos e irmãs? Where has he written his law? Onde é que ele escreveu a sua lei, In our irmãos? heart, No nosso coração. written there. Está escrito ali. And it's the Holy Spirit E é o Espírito who Santo comes and enables us by the life of Jesus Christ to keep those laws. que vem e nos habilita, através da vida do Senhor Jesus Cristo, a guardarmos aquela lei. It's called living. E isso é chamado viver. It's this life that ought to be natural, spontaneous. É simplesmente uma vida que tem que ser natural e espontânea. Someone has said that the Christian life is that which is naturally supernatural, Alguém já falou que a vida cristã é uma vida que é naturalmente supernatural. or supernaturally natural. Ou sobrenaturalmente natural. You know, our Lord Jesus didn't have to struggle real hard to live life. Você consegue lembrar que o Senhor Jesus não tinha que assim, lutar bastante para poder viver uma vida real? He just lived Ele simplesmente viveu. so spontaneous, Tão espontâneo, so real. tão real. He was a real human being, Ele era um ser humano real. more real than any of us here. Mais real do que qualquer um de nós aqui. And he just lived life. Ele simplesmente viveu a vida. That's what God is after. É isso que Deus busca. And the work that was done by our Lord Jesus Christ on that cross E a obra que o Senhor Jesus Cristo alcançou naquela cruz made it possible for you and me tornou possível para você e para mim, to enter into that kind of living. para que nós pudéssemos entrar naquele tipo de vida. We no longer live under law, but under grace. Nós não mais vivemos sob a lei, mas sob a graça. Over the years, I tried to come up with definitions of different words. Através dos anos, eu sempre tentei chegar a algumas definições de palavras diferentes. My definition of grace, A minha definição de graça, I know that theologically it's probably not correct. eu acho que teologicamente talvez não esteja correta, But my definition of grace is mas a minha definição de graça é: God does it all Deus faz tudo and we get the credit. e nós ganhamos o crédito. He does it all and we get the benefit. Ele faz tudo e a gente recebe That's the benefício. grace of God. Isso é a graça de Deus. And it's so foreign to some of us. E é tão estranho para muitos de nós, We feel like it just cannot be that way. e nós simplesmente sentimos que não pode ser assim. We must have to do something. A gente tem de fazer alguma coisa. We are so uncomfortable with pure love. Nós ficamos tão assim desconfortáveis com aquele amor puro. We don't know how to let somebody just love us because they want to love us. Nós simplesmente não compreendemos porque alguém vai nos amar porque simplesmente quer nos amar. We're convinced there has to be a reason for them to love us. A gente tem que estar convencido que existe alguma razão para nos amar. Mas irmãos e irmãs, para nós, Is there any reason for God to love us? existe alguma razão para que Deus nos ame? None. Nenhuma. He has every right to judge us, Ele tem todo o direito de nos julgar, but to love us, mas nos amar, mas Ele faz isso. let me say this to you. Deixa eu dizer isso para nós. I am convinced Eu estou convencido that almost all of our difficulties as Christians, que quase todas as nossas dificuldades como cristãos, all of our frustrations and problems and failures as Christians, todas as nossas frustrações e problemas como os cristãos, are as a direct result of our inability or unwillingness to let God love us the way He loves us. é diretamente proporcional à nossa falta de habilidade ou de condição de perceber que Deus nos ama.
Do you know how he loves us? Você sabe como Ele nos ama? He loves us perfectly. Ele nos ama perfeitamente. You know his love for you does not change because you act good one day and act bad the other day? Você sabe que o amor dele não muda pelo fato de você um dia agir mal e outro dia agir bem? He does not change. O amor não muda. It's absolutely perfect. É absolutamente perfeito. Nothing can separate you from that. E nada pode te separar deste amor. But it's so foreign to our way of loving. Mas é tão estranha a nossa forma de amar. It's hard for us to believe that God himself could love us that way. É difícil para nós aceitarmos que Deus possa nos amar dessa maneira. But my dear saints of God, Mas, meus amados santos de when Deus, I look at the cross, quando eu olho a cruz, I see God saying loudly and clearly, eu ouço Deus falar bastante alto e bastante claro. I want to give you all you need Eu quero te dar tudo o que você precisa in order to be able to live the life that is pleasing to me. para que você possa viver a vida que é agradável a mim. And that's why to me the cross is a display of the grace of God. É por isso que a cruz é uma demonstração da graça de Deus. He gave it all Ele deu tudo and we gained the best. e nós ganhamos tudo. That's not to say he doesn't gain, Não significa que ele não ganhou nada, but from the vantage point of grace, mas do ponto de vista da graça, he did the giving, ele fez o dar. we did the receiving. Nós ficamos na ponta de receber. Well, we want to get to what we want to share for this evening. E não, nós queremos realmente começar o assunto que nós devemos compartilhar essa noite. Again, we want to come, and with the help of the Holy Spirit, we want to look at that cross once again. Então, mais uma vez, com a ajuda do Espírito Santo, nós queremos olhar aquela cruz. And trust the Holy Spirit to show us something else that was happening on that occasion. E confiar que o Espírito Santo possa nos mostrar algo mais do que aconteceu naquela ocasião. As our Lord Jesus was there on that cross being crucified, Quando o Senhor Jesus estava naquela cruz sendo crucificado, there was a great battle that was being waged. havia uma grande batalha que estava sendo travada ali. And as our brother read a little earlier from the 19th chapter of John's Gospel, E como nosso irmão leu um pouco antes no capítulo 19 do Evangelho de João, according to John's record, de acordo com o registro de the João, last thing that our Lord Jesus spoke from that cross a última coisa que o Senhor Jesus falou daquela cruz was three simple words. foram 3 palavras simples. At least that's translated that way into my Bible. De qualquer forma, é a maneira como é traduzida na minha Bíblia. You remember what he said? Você lembra o que ele disse? 2 palavras. It is finished. Está consumado. What? O que estava consumado? Certainly, the need for there to be an atoning work done. Certa- That was finished. Certamente a necessidade de existir qualquer outra obra de redenção. Isso estava The work consumado. necessary for you and I to be no longer slaves to sin. That was finished. A obra que foi necessária para que eu e você não cometêssemos mais pecados estava completa. Not having to keep the law as a way of becoming righteous before God. That was finished. Não tendo mais que termos que seguir a lei para que nós pudéssemos chegar diante de Deus, isso estava consumado. But my brothers and sisters, I believe that our Lord also had something else very wonderful in mind. Mas irmãos e irmãs, eu acho que o nosso irmão tinha algo mais em sua mente maravilhoso And that is para dizer. God's arch enemy was defeated. Isto é que o arqui-inimigo de Deus foi derrotado. Now when we begin to read our Bibles, Quando nós começamos a ler a nossa Bíblia, when we begin with Genesis chapter 1 verse 1, quando nós começamos com Gênesis capítulo 1, versículo 1, just a wonderful statement made. há ali uma afirmativa maravilhosa. In the beginning God created the heavens and the earth. No princípio criou Deus os céus e a terra. That is the way God describes creation. Esta é a maneira que Deus descreve a criação. I know that we as human beings, we're interested in a whole lot to do about this universe. Eu sei que nós, como seres humanos, sempre nos interessamos por uma quantidade de coisas grandes a respeito desse universo. And I must confess there are times when I wish I were more interested in the stars and planets and all of those things. Eu devo confessar que eu mesmo já estive até mais interessado por todas as estrelas e planetas e essas coisas. But at this point in my life, I don't think I'll ever have time to go and study much about that. E eu sei que nesse ponto da minha vida eu não vou ter mais tempo de voltar a estudar a respeito disso. But that's all God said. Mas é tudo que Deus disse. In the beginning, God created the heavens and the earth. No princípio, criou Deus os céus e a terra. We're not even told how he did it. E nem mesmo nos é dito como ele fez isso. Now we find out later in other places Nós encontramos mais tarde em outros as locais to who was the actual one doing the creating. a quem realmente foi aquele que fez o ato de criação. But if you will turn with me to
Genesis chapter 1, Se você abrir comigo em Gênesis capítulo 1, I want to share with you something that is real to me. You do not have need to receive it. eu vou compartilhar alguma coisa que é bastante real para mim, você não precisa aceitar. Notice again in verse 1, Observe novamente no versículo 1. in the beginning, God created the heavens and the earth. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Then verse 2. Então, versículo 2. Now, look carefully. Observe cuidadosamente. And the earth was formless and void, and darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was moving over the surface of the water. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Now notice with me. Então observe comigo. Verse 1 says God created the heavens and the earth. O versículo 1 fala que Deus criou os céus e a terra. Now I don't think that I'm making an incorrect statement. Eu não acho que esteja aqui fazendo uma afirmativa When I incorreta. say that a perfect God created a perfect creation. Que um Deus perfeito criou, ou fez uma criação perfeita. Whatever God created, it was absolutely perfect. Qualquer que tenha sido aquilo que Deus criou, foi absolutamente perfeito. No flaws, Não tinha qualquer falha, no misfunction. não tinha qualquer coisa que funcionava mal. Perfectly. Funcionava perfeitamente. But notice in verse 2. Mas observe o versículo 2. Notice the words formless, Observe a palavra sem forma, void, vazia and darkness. e trevas. Where did that come from? De onde é que veio isso? Did God create the formlessness? Será que Deus criou essa coisa sem forma? Did God create a void? Deus criou o vácuo? Nada. Did God create darkness? Deus criou trevas? I don't think so. Eu acho que não. What happened? O que aconteceu? Well, I think something happened between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. Eu acho que realmente algo aconteceu entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. And whatever occurred created the formlessness, the void, and the darkness. Eu acho que o que quer que tenha acontecido foi o que criou essa coisa sem forma, as trevas e o vazio. Now we have to be careful because we don't have all the information we would like to have. Nós temos que ser cuidadosos porque nós não temos todas as informações que nós gostaríamos de ter. But what I believe happened Mas o que eu creio que aconteceu foi was between Genesis 1:1 é que entre Gênesis 1:1 and Genesis 1:2 e Gênesis 1:2 there was a collision. houve uma colisão. There was an assault on the throne of God. Aconteceu um assalto no trono de Deus. Now we get a little bit of a clue as to what might have happened. Nós temos ali uma pequena dica do que deve ter acontecido. When we read in the 14th chapter of the prophecy of Isaiah Quando nós lemos no capítulo 14 da profecia de and the Isaías 28th chapter of the prophecy of Ezekiel. e no capítulo 28 da profecia de Ezequiel. Now because of time we can't go into a lot of details. Por causa do tempo nós não poderemos entrar em muitos But let me detalhes. try to quickly share with you what I have come to understand. Mas deixe-me compartilhar rapidamente o que eu compreendo. It seems to me that the Bible reveals to us that there were many angels that God created. E parece para nós que a Bíblia nos revela que haviam vários anjos que Deus havia criado. Now angels are spiritual beings, Agora, anjos são seres espirituais. spiritual intelligent beings. Seres espirituais inteligentes. They were created by God to serve God. Eles foram criados por Deus para servir a Deus. And from my reading of the Bible, E das minhas leituras bíblicas, I discovered that there were 3 archangels. eu descubro que houveram 3 arcanjos. That is 3 ruling angels. Ou seja, 3 anjos que dominavam, governavam. And there's a good possibility that each one of these 3 angels E há uma grande possibilidade que cada um desses 3 was anjos in charge of 1/3 of all the other angels. estavam responsáveis por 1/3 das miríades de anjos. Now, do we remember who the archangels are? Você se lembra o nome desses arcanjos? Anybody? Alguém? Michael, Michael, Gabriel, Gabriel and Lucifer. e Lúcifer. So what I see is that each one of those archangels had 1/3 of all the other angels. They were in charge of them. E o que eu percebo é que esses 3 arcanjos eram responsáveis por 1/3 de todos os anjos. Now, from the record Cada we deles. have, it seems like that Lucifer, the son of the morning,
he was the ruling angel of all the angels. E parece-nos a nós que Lúcifer, aquele anjo de luz, era o anjo que estava acima de todos os anjos. Apparently he had the highest place of responsibility next to God. Parece que era aquele que tinha o lugar de responsabilidade mais alta em proximidade a Deus. He's referred to as that cherub who covers. É mencionado dele aquele querubim que cobre. It seemed like he had a very special responsibility in the things of God. Parecia que ele tinha uma responsabilidade especial naquelas coisas de Deus. But we must remember he was a created being. Mas nós devemos lembrar que ele era um ser He criado. was created to serve God. Ele foi criado para servir a Deus. But a problem developed. Mas um problema ocorreu. He was not satisfied to remain an angel. Ele não ficou satisfeito de se permanecer como sendo um anjo. Not even satisfied to be a ruling angel. Nem mesmo de ficar satisfeito de ser aquele anjo que dominava. What did he want? O que ele queria? What was in his heart? O que estava ali no seu coração? Who did he want to be? Quem ele queria ser? God. He wanted to be God. Ele queria ser Deus. Now, maybe for us here this evening, Talvez para nós aqui we nesta can't noite, understand nós não possamos entender how a created being would ever want to be God. como um ser criado de alguma maneira quisesse ser Deus. The scriptures tells us it was because of pride. Mas as escrituras nos dizem que foi por causa de He's orgulho. a very beautiful creature. Ele era uma criatura muito He bonita. is a very intelligent creature. Ele era uma criatura muito inteligente. And he had a very high responsibility. E ele tinha uma responsabilidade muito grande. Now again, I just want to make a suggestion to you. E agora, de novo, eu quero apenas fazer uma sugestão para você. Because in eternity past, Porque na eternidade passada, there was a decision made among the members of the Godhead. houve uma decisão feita ali na divindade. And that decision was that God the Son would be the heir of all things. E essa decisão foi que Deus o Filho seria o herdeiro de todas as coisas. That everything would belong to him. Que todas as coisas pertenceriam a Ele. And I'm convinced that Lucifer was dissatisfied with that. E eu estou convencido que Lúcifer se dissatisfez com isso. He challenged that decision. Ele desafiou aquela decisão. And he assaulted the throne of God. E ele assaltou o trono de Deus. We might even say it was an attempted coup d'etat. Talvez nós podemos até dizer que foi um coup d'etat, uma tentativa de golpe de Estado. Dethrone God from his throne. Ele tentou tirar Deus do seu trono. He wanted to sit down in the position of being God. Ele queria se assentar na posição de ser Deus. Now, if you think about that, you must see that is a foolish thing. E se você e eu vemos, aquilo é uma coisa tola. But pride blinds us. Mas o orgulho nos cega. Blinds us to our foolishness. Nos cega até a nossa tolice ou loucura. Now, I hope you understand Eu espero que você compreenda that a created being could never replace an uncreated being. que um ser que foi criado nunca poderia substituir um ser que nunca foi That criado. an angel, even an archangel, cannot replace God. Que um anjo, nem mesmo um arcanjo, pode substituir Deus. God is eternal. Deus é eterno. He is the source of all things. Ele é a fonte de todas as coisas. All authority rests with him. Toda autoridade jaz nele. Think that a created being would want to replace him. Como é que pode ser que um ser que foi criado possa vir a ser substituí-lo? But as I read my Bible, brothers and sisters, Co- this is what I understand. E quando eu leio a minha Bíblia, é isso que eu entendo que You aconteceu. may not agree with me, Talvez você não concorde comigo. and that's okay. Não tem problema. But it helps me understand where the difficulty came from in terms of Genesis 1:1 and 1:2. Isso me ajuda a compreender a dificuldade que existe ali entre esse Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. And then the remainder of those first parts of Genesis 1 E o resto desse registro aqui de Gênesis capítulo 1 is God's activity é a atividade de Deus to restore this planet de restaurar esse planeta to where it could be inhabited by man. para que ele pudesse ser habitado pelo homem. And so into that darkness God spoke and said, let there be light. E dentro daquelas trevas Deus falou e falou, haja luz. And then he further restored it so that humanity could live here. E ele a restaurou ainda de maneira mais plena, de forma que a humanidade pudesse viver aqui. And then he did one other marvelous thing. E aí ele fez uma coisa mais maravilhosa. He created a being in his own image, Ele criou um ser na sua própria imagem, according to his own likeness. de acordo com a sua própria semelhança. And then said to that man and that woman, I want you to take dominion over all that I have created. E falou para aquele homem e para aquela mulher, eu quero que vocês tenham domínio sobre tudo aquilo que eu criei. God wanted these human beings
Deus queria que esses seres humanos, to be here to represent His authority, His government. para estarem aqui e representar a sua autoridade, o seu governo, He wanted them to rule over what He had created. Ele queria que eles pudessem reinar e dominar sobre tudo aquilo que Ele havia criado. Those great mysteries of God. Esse é um daqueles mistérios grandiosos de Deus, It has always been in God's heart. que sempre esteve no coração de Deus, Those creatures that He created in His being que aquelas criaturas que Ele criou no seu ser should share a place of government in the universe. pudesse compartilhar de um lugar de governo nesse universo. But again, Mas, novamente, God's enemy was not going to sit still and let this happen. o inimigo de Deus não ia ficar sentado quieto vendo isso acontecer. And you know the story about Adam and Eve in the garden. E você conhece a história de Adão e Eva no jardim. How that Satan transformed himself into the form of a serpent Como Satanás se transformou numa serpente and came and lied to the woman, e veio e mentiu para a mulher deceived her. e a enganou. She ate of the tree of the knowledge of good and evil. E ela comeu da árvore do conhecimento do bem e do God mal. told them, if you eat of that tree, you will surely die. Deus havia dito, se eles comessem daquela árvore, certamente Death morreriam. will begin to work in you. A morte começaria a operar em você. And so what we see is now that this enemy of God continues to seek to undermine God's work. E nós começamos a observar que esse inimigo de Deus continua a solapar aquela obra de Deus. So we don't get very far into the Genesis record. Mas nós não chegamos muito longe ali no registro de Gênesis. After the man and the woman had eaten of the tree of the knowledge of good and evil, Após o homem e a mulher terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, God begins to explain to them what their judgment is going to be. Deus começa a explicar a eles qual seria o seu julgamento. And in verse 15 we hear the scripture say this. E no versículo 15 nós ouvimos as escrituras dizer o seguinte: God is speaking to the serpent. Deus está falando para a serpente, capítulo 3. And I will put enmity between you and the woman, Porém, inimizade entre ti e a mulher, and between your seed and her seed. entre a tua descendência e a sua descendência. And then listen. E agora ouça bem: And he shall bruise you on the head, esta te ferirá a cabeça, and you shall bruise him on the heel. e tu lhe ferirás o calcanhar. And actually in that first statement, you shall bruise, it should be translated, he will crush you on the head. E, na realidade, a tradução correta dessa primeira parte é que ele vai esmagar a sua cabeça. Even though this arch enemy of God E ainda que esse arqui-inimigo de Deus seemingly had won a victory, aparentemente tenha alcançado uma vitória, he was not able to set himself up on the throne of God as God. ele não foi capaz ainda de assentar no trono de Deus But he como was Deus, successful in deceiving the woman and the man. mas ele foi bem sucedido em enganar o homem e a mulher. I need to correct myself. Eu preciso de me corrigir He aqui. deceived the woman. Ele enganou a mulher. The man knew what he was doing. O homem sabia o que estava fazendo. But right here, Mas, at the beginning, mas aqui nesse princípio, God made it clear that's not the end. Deus deixou bastante claro que aquilo não era o fim. A descendant from this woman, Um descendente daquela mulher, a descendant from Eve, um descendente de Eva, is going to be the great victor. seria o grande vitorioso. He's going to crush the serpent's head. Ele iria esmagar a cabeça da serpente. And so when we hear our Lord Jesus on that cross, Então, quando nós ouvimos o Senhor Jesus naquela cruz, the last words he speaks, as últimas palavras que ele fala: it is finished. está consumado. Now, brothers and sisters, I don't want to be melodramatic. Irmãos e irmãs, eu não quero ser melodramático. I don't want to overstate anything. Eu não quero sobreenfatizar nada. But I'm convinced that when our Lord Jesus uttered those words, Mas eu estou convencido de quando o Senhor Jesus proferiu aquelas palavras, that the whole universe felt que todo o universo sentiu the results of that statement, o resultado daquela afirmação, especially the kingdom of darkness, especialmente o reino das trevas. because that was a declaration of victory. Porque aquela foi uma declaração de vitória. With natural eyes, if we had been there and heard our Lord say those words, Com os olhos naturais, se estivéssemos ali ouvindo o Senhor proferir aquelas palavras, seen him there on that cross, se nós bleeding, estivéssemos apenas vendo o Senhor naquela cruz, sangrando, totally naked of any clothes, totalmente nu de qualquer roupa, unable to help himself at all, incapaz de se ajudar, if we had looked at him se nós tivéssemos olhado para Ele and then heard those words, e ouvido aquelas palavras, we would have been tempted to say, nós seríamos tentados a dizer: oh, what a defeat. ó, que derrota! Was it? Mas foi? Não, irmãos e irmãs. That was the victory of the universe. Aquela foi a vitória do universo. That was the battle that won, not Saddam Hussein's war, the mother of all wars. This was the battle.
E não foi alguma coisa que venceu aquela batalha do Saddam Hussein, que ele chamou de guerra de todas as, a mãe de todas as guerras. Mas essa venceu a guerra. There on that cross, Então ali naquela cruz, the seed of the woman a semente daquela mulher was crushing estava esmagando the serpent's head. a cabeça da serpente. It's an interesting, it's a wonderful thing to see. É uma coisa maravilhosa de se observar. Who instigated the cross? Quem foi que instigou a cruz a acontecer? That is, practically speaking, who instigated? Cruz? Who instigated? E praticamente dizendo, quem foi que instigou aquela situação a acontecer? Who put it into Judas's heart to betray the Lord Jesus? Quem foi que colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus? Who influenced those people to cry out, crucify him, crucify him? Quem foi aquele que influenciou as pessoas a dizer, crucificai-o, crucificai-o? All the time Satan thought he was getting the victory. Então todo o tempo Satanás achou que ele estava alcançando a vitória. He's like Haman in the Old Testament. Ele é como Amã lá no Velho Testamento. He was hanged on the very gallows that he had built for Mordecai. Ele foi enforcado exatamente na mesma forca que ele mandou construir. That dying of our Lord Jesus there on the cross Aquela morte do Senhor Jesus Cristo na cruz was the victory that undid the enemy, foi exatamente a vitória que acabou com o inimigo. crushed his head. Ele esmagou a sua cabeça. And we will find that ultimately that victory will be fully realized. E nós veremos que no final aquela vitória vai ser totalmente completa. Now, when the man and the woman gave into the temptation to eat of the tree of the knowledge of good and evil, Quando a mulher e o homem cederam àquela tentação de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, that same poison that was in Satan aquele mesmo veneno que estava em Satanás found its way into the human race achou o seu caminho na raça humana and has polluted all of us. e poluiu a todos nós It has infected us. e nos infectou. That's what we were talking about last night. É disso que nós estávamos falando na noite No anterior. one had to teach us how to sin. Ninguém precisa nos ensinar como pecar. We were born sinners. Nós nascemos pecadores. That poison of rebellion that was in Satan Aquele veneno de rebelião que estava em Satanás has found its way into the human race. achou o seu caminho na raça humana. There's something else that maybe we need to see, É algo mais que nós talvez precisamos ver. and that is that Satan has a hierarchy. É que também Satanás tem uma hierarquia. Can we quickly look in Ephesians chapter 6? Será que nós podemos ler rapidamente em Efésios capítulo 6? Very familiar passage. É uma passagem muito conhecida. We will just read verse 12. Será que nós poderíamos ler apenas o versículo 12? Paul says, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places." Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Now, if my conclusions are correct, Se as minhas conclusões estiverem corretas, then when Lucifer rebelled, então quando Lúcifer se rebelou, it seems to me that he led 1/3 of those angels in that rebellion. parece-me que ele levou 1/3 dos anjos na sua rebelião. He established a hierarchy, E ele estabeleceu uma hierarquia, that there are levels of spiritual beings. onde há níveis de seres espirituais. We call them evil spirits. Nós os chamamos de espíritos maus. Paul has different names for them here: principalities and powers and rulers of darkness. Paulo tem aqui nomes diferentes para esses espíritos maus, como principados, potestades. And many times, brothers and sisters, you and I live in such a way that we don't even believe that such things exist. E muitas vezes, eu e você, meus irmãos, nós vivemos como se tais coisas nem existissem. I know, especially in my own country, in the U.S. Eu sei que especialmente no meu país, lá nos Estados We are Unidos, oblivious to the fact of these spiritual realities. nós andamos como se nada tivesse acontecido aqui nesse nível espiritual. But these spiritual beings are arch enemies of God. Mas esses seres espirituais são arqui-inimigos de Deus. They are haters of Christ, Eles são aqueles que odeiam a Cristo and they are haters of Christians. e eles odeiam cristãos. It is their job to undo us, E a tarefa deles é acabar conosco, to keep us from going on, para impedir que nós prossigamos, making any progress. que não façamos qualquer progresso. They want to keep us paralyzed. Ele quer nos manter paralisados, They want to keep us blind. ele quer nos manter cegos. A whole array of things they want
uma quantidade enorme de coisas que eles querem fazer. But when we read there in Colossians chapter 2, Mas quando nós vemos lá em Colossenses capítulo 2, what it is that happened when our Lord Jesus died on that cross. nós precisamos de ver o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz. Look at verse 15, Vamos ler o versículo 15. Colossians 2. Colossenses capítulo 2, versículo 15. When Jesus had disarmed the rulers and authorities, he made a public display of them, having triumphed over them through his cross. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Now notice that he had not only crushed the serpent's head, Observe que não somente ele esmagou a cabeça da serpente, but he has disarmed the rulers and authorities. mas ele despojou os principados e potestades. He has made a public display of them, E ele os exibiu publicamente and he has triumphed over them. e deles triunfou na Now, the mesma cruz. language that Paul is using here is what the Roman soldiers would do when they went in and captured another people. A linguagem que Paulo estava usando aqui era a mesma linguagem que os soldados romanos tinham quando eles iam e capturavam outras pessoas. They would take the rulers of these people Eles pegariam aqueles que governavam aqueles povos and them of their He was triumphing over them. ele estava triunfando sobre eles. The victory has already been won. A vitória já tinha sido alcançada. That word finished means they were finished. Eles foram derrotados. Now we need to understand what that actually means in reality. Mas nós precisamos compreender o que isso realmente significa na realidade. Now, a number of years ago, when my wife and I were living in Florida, Vários anos atrás, alguns anos atrás, quando eu e minha esposa ainda morávamos na Flórida, we had a number of experiences with snakes. nós tivemos muita experiência com cobra. We had a couple come into our house. Nós já tivemos umas duas que entraram na nossa We casa had to deal with them. e tivemos de lidar com elas. But one afternoon, we were sitting looking out the window. E uma tarde a gente estava ali sentado observando através da janela. And coming across the road to our house was a snake. Então ali cruzando aquela rua em direção à nossa casa tinha uma cobra. Now, my wife hates snakes. A minha esposa odeia cobra. So you can imagine how she felt when we found two of them in our house. Você pode até imaginar quando nós encontramos duas delas em nossa casa. Now, this was a harmless snake. Agora essa era uma cobra que não oferecia qualquer perigo, Coming across the road. mas ela a viu atravessando a rua. And you know what she said to me. Você sabe o que ela falou comigo? The snake must go. Aquela cobra tem que So desaparecer. I go out to the garage, Então lá fui eu para a garagem. and big brave Ernie E eu lá, aquele bravo Ernie, took a big shovel. pegou uma pá enorme. This is a snake, É uma cobra mais ou menos desse tamanho. but I'm going to be brave. Mas eu sou um homem So forte, bravo. The snake is coming across the road. Eu tô vendo aquela cobra vindo, atravessando a rua. I get the shovel up like this, E eu levantei a pá assim, and I swing that shovel. e eu balancei aquela pá. The Lord must have guided the shovel. Eu acho que o Senhor que conduziu aquela Because pá. I cut his head off right there. Porque eu cortei a sua cabeça fora ali. The head of the snake off. Eu cortei a cabeça da cobra ali. Pretty good, huh? Aí eu voltei, sou bom mesmo. But you know the interesting thing is, Você sabe que a coisa interessante foi, he did not have a head, agora não tinha nenhuma but he was cabeça, still moving. mas ainda estava movendo. He was still moving around. Aquela cobra estava movendo ali por volta, mas não tinha cabeça. That's the nature of a snake. Essa é a natureza da cobra. His head has been crushed. A sua cabeça foi esmagada, Brothers and sisters, he still moves around and works. mas a ela ainda move e trabalha. Now, I don't know if you have this question or not, Eu não sei se você faz a mesma pergunta ou não, but I sometimes ask the question. mas eu também às vezes faço Why pergunta. did the Lord do away with him completely? Por que Deus não acabou com ele completamente? You know, I could have chopped that snake into little pieces. E talvez tenha picado aquela cobra em pedacinhos. He couldn't have wiggled anymore. Ela não podia ficar ali se enrolando mais. Why didn't the Lord do something like that with Satan? Por que o Senhor Jesus não fez alguma coisa assim com Satanás? I don't know if I have the answer, Eu não sei se eu tenho a resposta, but I think part of it is mas eu acho que parte dela é you and I need to be trained. para que eu e você pudéssemos ser treinados. We need to know how to be involved in battle. Eu e você precisamos aprender como estarmos envolvidos em batalhas. One of the ways that God builds character into his people. É uma das maneiras que Deus usa para poder edificar o caráter no seu povo. You
So I guess the way I want to conclude this part of what I'm sharing. Eu acho que a maneira com a qual eu quero concluir essa parte do que eu estou When compartilhando, you and I stand and look at that cross, que quando eu e você estamos de pé contemplando aquela cruz, part of what we need to see parte daquilo que precisamos ver, was there was a great battle that was being waged on that occasion. que havia ali uma grande batalha que estava sendo travada naquela I'm ocasião. so glad to report tonight E eu estou tão satisfeito de poder relatar nesta that noite our Jesus was the victor. que o nosso Senhor Jesus foi o vitorioso. That cross is a symbol of victory. Aquela cruz é um símbolo de vitória. In the eyes of the world, it's foolishness. Aos olhos do mundo é loucura, It's a defeat. é a derrota, But it was a great victory. mas foi a grande vitória, Victory of all victories. a vitória de todas as vitórias. Now that has a couple of ramifications to it that we want to mention. Agora, isso tem algumas ramificações que eu gostaria de mencionar. When we read there in Hebrews chapter 2, Quando nós lemos ali em Hebreus capítulo 2, where the writer says that through death Jesus might render powerless him who had the power of death, that is the devil. The last part. a última parte do versículo 14, que também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. So we're told here that part of this victory, E nos é dito aqui que parte desta vitória, that the Lord Jesus que o Senhor Jesus rendered powerless the one who has the power of death. que ele derrotasse aquele que tinha o poder da morte. Now, death is something that entered into the human race when they ate of the tree of the knowledge of good and evil. Agora, a morte foi alguma coisa que entrou para a raça humana quando eles comeram daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. It was an act of disobedience. Foi um ato de desobediência. Now, if we will look at that carefully, brothers and sisters, Se nós observarmos cuidadosamente, irmãos e irmãs, we know that Adam and Eve did not die physically. nós sabemos que Adão e Eva não morreram fisicamente. Matter of fact, you and I are proof positive that they did not die. De fato, eu e você somos provas de que realmente eles não morreram, não é That isso? is immediately, Isso é imediato. because they had Cain and Abel and other children. E porque eles tiveram Caim, Abel e outros filhos. And you and I are descendants of those Cains and Abels and other children. E eu e você somos descendentes daqueles Caíns, So they Abéis, didn't etc. die physically. Eles não morreram fisicamente. They didn't die psychologically. Eles não morreram psicologicamente. That is, they could feel and think and make decisions. Isso eles podiam sentir, pensar e tomar decisões. But how did death begin to work? Mas como foi que a morte começou a operar? It began to work in such a way that it cut them off from their relationship with God. Começou a operar de tal maneira que os cortou daquele relacionamento com Deus. God had created man with this capacity to have intimate fellowship with himself. Deus criou o homem com aquela capacidade de ter comunhão íntima com Deus ele mesmo. There's the innermost part of man. Aquela parte mais interior do homem. The Bible calls it his spirit. A Bíblia chama aquilo de espírito. That's what began to experience death. Foi exatamente aquilo que começou a experimentar a morte. So that when you and I believe in the Lord Jesus Christ, De forma que quando eu e você cremos no Senhor Jesus the Cristo, first thing that happens inside of us a primeira coisa que acontece dentro de nós is that our dead spirit is brought back to life again. é que aquele nosso espírito morto é trazido à vida novamente. It is resurrected, É ressurreto. and it becomes the residing place of the very life of God. E se torna aquele local de habitação daquela mesma vida de Deus. But here we're told in Hebrew, in the letter to the Hebrews, E aqui nos é dito na carta aos Hebreus that Satan had the power of death. que Satanás tinha o poder da morte. And our Lord Jesus has come and destroyed the power of the one who had the power of death. E o Senhor Jesus Cristo veio e derrotou o poder daquele que tinha o poder sobre a morte. And then he goes on to tell us the impact of this. Então ele prossegue para nos descrever o impacto disto. Verse 15. Versículo 15. And might deliver those who through fear of death were subject to slavery all their lives. E livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. You see, brothers and sisters, something has happened to us as human beings. Então vocês veem, irmãos e irmãs, que algo aconteceu a nós como seres humanos. Is it a fear of dying
has become a part, a way of our thinking. que aquele medo de morrer começou a fazer parte do nosso pensamento. And outside of Christ, that is a legitimate fear. E fora de Cristo, esse é um sentimento válido, Because there is no hope. porque não há We esperança. have no idea what's going to happen. Nós não teríamos a menor ideia do que ia acontecer. You have the right to be fearful if you don't know what's going to happen when you die. Você tem o direito de sentir medo se você não sabe o que vai acontecer quando But você now morrer. that our Lord Jesus has taken away the power of him who had the power of death, Mas agora, quando o Senhor Jesus retirou o poder daquele que tinha o poder sobre a morte, we can now be delivered from the power, from the fear of death. agora nós podemos ser libertos daquele medo da morte. Again, a victory was won on Calvary. Agora, novamente, a vitória foi alcançada no Calvário. Our Lord Jesus died, O nosso Senhor Jesus Cristo morreu and he went into death. e ele passou pela morte. He experienced death. Ele experimentou a morte. He died. Ele morreu. He gave up the spirit. Ele rendeu o seu espírito. But he went into death. Mas ele entrou na morte. But was he conquered by death, or did he conquer death? Foi ele conquistado pela morte ou ele conquistou a morte? Who now has the keys of death? Quem agora tem as chaves da morte? Our Lord Jesus has the keys. O nosso Senhor Jesus tem as chaves da morte. And because of that, E por causa disso, now we as the redeemed people of God nós como povo redimido de Deus, should have no fear of death. não devemos ter medo nenhum da morte. Look with me to 1 Corinthians 15. Vamos ler em 1 Coríntios 15. Let's look at verse 26 first of all. 1 Well- Corinthians 15. Vamos ler o versículo 26 do capítulo 15 de 1 Coríntios. The last enemy that will be abolished is death. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. So we know that eventually death is going to be eliminated. E então nós sabemos que finalmente, eventualmente, a morte vai ser eliminada. It will be abolished. Será abolida. But when we go on down into this 15th chapter, À medida que nós prosseguimos nesse capítulo 15, I want us to notice just what Paul says in verses 54 and 55. eu gostaria que nós observarmos o que Paulo diz no versículo 54 e 55. Now you know that in this chapter Paul is talking about the resurrection. Você sabe que nesse capítulo Paulo está falando a respeito da ressurreição. Basically, because Christ has been resurrected, we will also be resurrected. Basicamente, o fato de que Cristo foi ressurreto, nós também somos ressurretos. That is, that these mortal bodies Isso quer dizer que esses corpos mortais are going to put on immortality. vão ser revestidos de imortalidade. These perishable bodies Esses corpos perecíveis are going to put on imperishability. vão colocar sobre si a imperecibilidade. We have a natural body, Nós temos um corpo natural and we are going to have a spiritual body. e nós teremos um corpo espiritual. Notice what he says in this 54. Observe o que ele fala aqui no versículo 54. But when this perishable will have put on the imperishable, go ahead, Mas quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, and this mortal will have put on immortality, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, then will come about the saying that is written, death is swallowed up in victory. então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. And now notice verse 55. Então observe agora o versículo 55. Now when I read this verse, Quando eu leio esse versículo, I picture Paul standing in front of a grave. eu fico imaginando Paulo ali de frente a um túmulo. There's someone in a casket and they're down in the ground. E tem alguém que está num caixão e está ali dentro, debaixo da terra. And he says, oh death, E ele fala assim: ó morte, where is your victory? aonde está a tua vitória? Death, where is your sting? Ó morte, onde está o teu No aguilhão? more fear of death. Não existe mais medo da morte, Because of the work of our Lord Jesus on that cross. por causa da obra do Senhor Jesus Cristo naquela He cruz. went into death, Ele passou pela morte, he was victorious over death. ele foi vitorioso sobre a morte. Because of that victory over death, E por causa daquela vitória sobre a morte, you and I should have no fear of death. nós não precisássemos mais ter medo da morte. I'm not saying that we will not die. Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos morrer. I'm saying we should not fear dying. Eu estou simplesmente dizendo que nós não devemos temer o fato de morrer. You remember what our Lord Jesus said to the sister of Lazarus Você se lembra o que o Senhor Jesus Cristo falou para aquela irmã de Lázaro? when she said, Lord, if you had been here, Quando ela falou: se o Senhor estivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. and she wanted to say, Lord, I know that in the last day
We will be resurrected. E ela diz também, Senhor, eu sei que nos últimos dias não seremos ressurretos. But listen carefully to the words of our Lord Jesus. Mas ouça cuidadosamente as palavras do nosso Senhor Jesus. He did not say, I will resurrect you. Ele não falou, eu vou te ressuscitar. He said, I am the resurrection and the life. E ele falou, eu sou a ressurreição e a He vida. that believes in me, Aquele que crê em mim, even though he dies, yet shall he live. ainda que morra, viverá. And he that lives and believes in me E aquele shall que- never die. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Now, that's why you and I can now be those who enjoy the victory over fear of death. É por causa disso que eu e você hoje somos aqueles que podemos desfrutar dessa vitória sobre a morte. Because Porque where is this one who said, I am the resurrection? Where is he, brothers and sisters? onde é que está aquele que falou que eu sou a ressurreição? Onde está ele, irmãos e irmãs? Certainly he is at the right hand of the Father. Certamente ele está à direita do Pai. But where else is he? Mas onde mais está ele? Where is he, brothers and sisters? Onde ele está, irmãos e irmãs? Let me hear from you. Deixe-me ouvir de vocês. Point to it. Aponte para ele. Here, it's inside of us. Ele está aqui, dentro de nós. That's where he is. É aqui que ele está. And he says, I am the resurrection and the E life. ele falou, eu sou a ressurreição e a vida. And he that believes in me, E aquele que crê em mim, even if he dies, ainda que morra, yet he will live. ainda assim viverá. Therefore, you don't need to be afraid of dying. E por isso você não precisa ter medo de morrer. And then he goes on to say, E ele prossegue em dizer, that those who live aqueles que vivem and believe in me e creem em mim, will never die. nunca morrerão. Now, I think he's talking about those who are alive when he comes back. Eu acho que ele está falando a respeito daqueles que vão estar vivos quando ele retornar. Alive, Se você estiver vivo and the Lord Jesus comes back, e o Senhor Jesus Cristo voltar, then you go on with him. então você vai subir So com ele. either way, De qualquer maneira. either you go through the door of death, Ou você passa pela porta da morte, if you're going to live, ou se você estiver vivo, or if you're alive when he comes back, ou se você estiver vivo quando ele voltar, você vai continuar a viver. so why should we be have fear of death? Por que a gente deve ter medo da morte? But you know, sometimes, brothers and sisters, Você sabe, muitas vezes, irmãos e irmãs, our testimony hasn't been very good along these lines. o nosso testemunho não tem sido muito bom ao longo dessas linhas. You know, Paul said to the Thessalonian believers, Você sabe que Paulo falou para os cristãos lá em Tessalônica. he says, I don't want you to view this as those who have no hope. Eu não quero que vocês olhem para isso como aqueles que não têm qualquer esperança. Let's not be pagan in the way we approach death. Não sejamos pagãos na maneira como nós abordamos a morte. How I thank the Lord for our brother's ministry this morning, Como eu agradeço a Deus pelo ministério do nosso irmão nesta manhã. when he strongly encouraged us to learn how to cry. Quando ele realmente, fortemente nos encorajou a aprendermos a chorar. Some of us even here tonight Alguns de nós aqui nesta noite have parts of our lives that are unhealed because we were unwilling to cry tem partes da nossa vida porque nós não fomos capazes de chorar. when we lost someone to death who we loved very, very much. Quando nós perdemos alguém para a morte, quem nós amávamos muito. I would remind us that when Jesus saw that Lazarus was dead, Eu gostaria de lembrar cada um de nós que quando Jesus viu que Lázaro estava morto he heard the weeping of the others. e ele ouviu o choro dos outros, You know the word. He você, wept. você conhece a palavra, ele chorou. But I think our brother can help us. It wasn't just a simple weep. Eu acho que o nosso irmão pode nos ajudar e não foi um choro simples, It was such a deep weeping. foi um choro tão profundo. Weeping that came from the depths of his being. Um choro que veio da profundeza do seu ser, Because he loved Lazarus very much. porque ele amava Lázaro muito. So it's not that we should not weep. Não é que nós não devamos chorar, Because we miss the one who's gone. porque nós sentimos falta daquele que foi. But we don't weep because we don't know where they're at. Porque nós não choramos porque nós não sabemos onde ele está. And we don't weep for ourselves E nós não devemos chorar por nós mesmos, in fear of death. com medo da morte. Now, we don't want to sentimentalize this. Nós não queremos sentimentalizar isso. We don't want to just talk about pie in the sky. Nós que não queremos falar simplesmente de um Deus piedoso. Brothers and sisters, when our Lord Jesus died there on that cross, Meus irmãos e irmãs, quando o Senhor Jesus morreu naquela cruz, he made powerless him who has the power over death. ele tornou sem poder aquele que tinha o poder sobre a morte. He wanted to deliver those who have the fear of death. Ele queria libertar aqueles que tinham medo da morte. That is also a part of the work of Calvary. Isso também é parte da obra do Calvário. One more thing and then we will close. Então, apenas mais uma coisa nós vamos concluir. In Galatians chapter 6, Em Gálatas capítulo 6, verse 14, no versículo 14. Paul says, but may it never be that I should boast Mas longe esteja de mim gloriar
except in the cross of our Lord Jesus Christ, gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, through which the world has been crucified to me and I to the world. pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Now here's another dimension of the cross that I think it's important for us to see. Agora aqui está uma outra dimensão da cruz que eu creio que é importante para que nós vejamos. And in a sense it still is related to this matter of Satan. E em um certo sentido ainda está relacionado com essa questão de Satanás. Because when the man ate of the tree of the knowledge of good and evil, Porque quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, he allowed Satan to become the god of this world, the ruler of this world by default. ele permitiu que Satanás se tornasse o governador, aquele que dominava esse mundo, automaticamente. God intended for man to be the ruler, Deus queria que o homem fosse aquele que governasse, but by his disobedience, mas por causa da sua desobediência, Satan became the god of this world, Satanás se tornou o Deus desse mundo, the ruler of this world. aquele que rege esse mundo. And he has set up his own system. E ele estabeleceu o seu próprio sistema. The Bible calls it the world. A Bíblia chama isso de mundo. Now there's no question that this planet on which we live actually belongs to God. Não existe qualquer dúvida que esse planeta no qual nós vivemos realmente pertence a Deus. We have that old hymn, "This is my Father's world." Nós já ouvimos ele dizer, aquele hino antigo dizer que este é o mundo do meu Pai. And there's no question that it is our Father's world. E nós não temos qualquer dúvida de que este é realmente o mundo do meu Pai. But there's a squatter living on our Father's world. Mas existe um esquadrão morando aqui nesse mundo do meu Pai? You know something about squatters in Brazil? Ah, desculpa. Existem poceiros aqui no Brasil? Do you? Vocês têm poceiro aqui no Brasil? Não. Ah, yes. A lot. You can just move into a piece of property, build a house, and you can say it's yours. Então você simplesmente se move ali para uma determinada propriedade, constrói uma casa e fala que aquilo é seu. This world does not belong to Satan. Este mundo não pertence a Satanás. It belongs to our Father. Pertence ao nosso Pai. But he's a squatter. Mas ele é um poceiro. And because of man's fall, he has a legal right to set up his system here. Mas por causa da falha do homem, ele teve o seu direito legal de estabelecer o seu sistema aqui. Now look with me to 1 John chapter 5. Então abra comigo lá em 1 João capítulo 5. Verse 19. Versículo 19. We know that we are of God. And Se- the whole world lies in the power of the evil one. 1 John? 1 John 5:19. 19. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. And what we as the Lord's redeemed people need to be aware of E aquilo que nós, como povo redimido de Deus, precisamos estar cientes is that we can be greatly influenced by this world system that belongs to Satan. é de que nós podemos ser grandemente influenciados por esse sistema do mundo que Satanás estabeleceu. Now when we are born naturally, Quando nós nascemos naturalmente, we are born into this system. nós nascemos nesse sistema. And Paul tells us in Colossians that we've been taken out of the kingdom of darkness, the domain of darkness. E Paulo nos diz lá em Colossenses que nós somos tirados do reino das trevas. How did we get into that domain of darkness? Como é que nós fomos cair naquele reino das trevas? We were born into it. Nós nascemos ali. We were good citizens of it. Nós fomos bons cidadãos daquele reino. We were sinners. Nós éramos pecadores. But when we believed in the Lord Jesus, Mas quando nós cremos no Senhor Jesus, He took us out of that domain Ele nos tirou daquele domínio and transferred us into the kingdom of His dear Son. e nos transferiu para o domínio do reino do Filho do seu amor. Now, but what you will also notice is, Mas o que você também vai observar é o that seguinte: even though we've been taken out of one kingdom ainda que nós temos sido retirados de um reino and placed into a different kingdom, e colocados em outro reino, we're still living in the first kingdom. nós ainda estamos vivendo no primeiro reino. That's where our problem is. É aí que está o nosso problema. Because we need to be clearly aware Porque nós devemos estar bastante claros e cientes that everything to do with the world is under the influence of the evil one. de que tudo aquilo que tem a ver comigo, com o mundo, está sob a influência do inimigo. And this is where we have to be very careful. E é aí que nós devemos tomar bastante cuidado. And we need to learn how to take a radical stance. E nós precisamos aprender a tomar um posicionamento radical. Let's just be very honest with each other tonight. Vamos ser bastante honestos uns com os outros hoje à noite. There are a lot of things in this world that are very attractive.
Tem muitas coisas nesse mundo que são muito atraentes. We could make a very long list of things that are very attractive. Nós podemos fazer uma lista muito longa daquelas coisas que são muito atraentes. And next year the list would even be longer. E no ano que vem essa lista ainda pode aumentar. Because there's no end to the things that they're able to create. Porque não existe fim, aparentemente, para aquelas coisas que eles são capazes de criar. They're always creating new things that you have to have. E eles estão sempre inventando coisas que você tem de possuir. In order to be a happy person, Para ser uma pessoa feliz. in order to be a fulfilled person, Para ser uma pessoa que é completa. in order to be a sophisticated person, Para ser uma pessoa sofisticada. you need to drive the right car. Você tem que dirigir o carro certo. On and on and on and on it goes. E assim por diante a coisa vai. And sometimes we become numb E to the algumas, fact that behind it is God's enemy. e algumas vezes nós ficamos paralisados em relação àquilo que Deus falou a respeito do inimigo. So some of us would like it better if the Lord just took us out of here. E alguns acham até que seria melhor se Deus nos tirasse daqui. But he hasn't chosen to do that. E Ele não escolheu fazer isso. So here we are. E aqui nós estamos. We're citizens of the kingdom of God. Nós somos cidadãos do reino de Deus. We are to live according to the government of God's kingdom. Nós devemos viver de acordo com o governo do reino de Deus. But we're living here in enemy territory. Mas nós estamos aqui vivendo em território inimigo. And the danger is that we will become influenced by the way the enemy does things. E o perigo jaz em sermos influenciados pela maneira que o inimigo faz as coisas. So we have to be very careful how we relate ourselves to the world. Então nós temos que ter muito cuidado da maneira como nós nos relacionamos com o mundo. In John's epistle, in 1 John, Em 1 João, na Epístola de João. you notice what John, our brother was sharing this morning from 1 John. Então nós conhecemos 1 João, porque o nosso irmão estava compartilhando de 1 João nesta manhã. There's no gray. Porque você sabe que para João não existe cinza. It's either black or white. É preto ou branco. No in between. Não tem nada no meio. So when he says, if you love the world, E quando ele fala, se você amar o mundo, what's the other half of the verse? qual que é a outra metade do versículo? The love of God is not in him. Any chance for in between? Any Existe- gray area? Existe alguma chance de ter alguma coisa entre essas duas coisas? Alguma área meio cinzenta aí? Oh, he says it's a choice. Ele falou, tem uma escolha. You love the world, Se você ama o mundo, then the love of the Father is not in you. então o amor do Pai não está em você. So he says there has to be a very clear distinction between our relationship to the world. Então ele diz que deve haver uma distinção bastante clara no nosso relacionamento com o mundo. Our Lord Jesus makes it clear we need to be the light of the world. O Senhor Jesus faz isso bastante claro, dizendo que nós devemos ser a luz do What is mundo. the danger? Mas qual é o Is perigo? that we will buy a basket from the world and put it over us and there'll be no light. O perigo é que nós vamos lá para o mundo, compramos uma cesta, colocamos em cima da gente e não vai ver luz nenhuma. We're to be the salt. Nós devemos ser o sal. But we can become so diluted by the world that we lose our saltiness. Mas nós podemos ser tão diluídos pelo mundo que nós perdemos aquele sabor. And the Lord says we're good for nothing. E o Senhor fala que nós não somos bons para nada. That's the possibility. Esta é a That possibilidade, our lives would not count for anything. que a nossa vida não vai contar para nada. So you know what Paul's solution was? Você sabe qual foi a solução de Paulo? He said, God forbid that I should boast Que Deus não permita que eu me glorie in anything except the cross. em qualquer outra coisa a não ser na The cruz. cross of my Lord Jesus Christ. Na cruz do meu Senhor Jesus Cristo, Through it, através da qual I have been crucified to the world. eu fui crucificado para o And the mundo. world has been crucified to me. E o mundo foi crucificado para mim. Now what do you understand Paul to be saying? O que você acha que Paulo está dizendo aqui? Paul is saying, I don't have anything to offer the world and the world has nothing to offer me. Paulo está dizendo que eu não tenho nada para oferecer ao mundo e o mundo não tem nada para oferecer para mim. Now, we need to be careful A gente precisa tomar cuidado aqui. because Paul had a lot to offer the people of the world. Porque Paulo tinha muito para oferecer para as But pessoas as do mundo, far as that world system was concerned, mas concernente àquele sistema do mundo that is set up, established by God's enemy, que foi montado e arquitetado pelo arqui-inimigo de Deus, he wasn't interested in eles não- anyway trying to make it better. Paulo não estava interessado em fazer aquilo melhor. Now, again, I want to say to you, you can receive what I have to say or reject it. It's okay. De novo, eu vou ter que dizer que você pode aceitar aquilo que eu estou dizendo ou simplesmente pode rejeitar. Qualquer There's jeito a que você quiser. whole group of Christians today Mas você sabe que existe todo um grupo de cristãos hoje who believe they've been called by God que creram que foram chamados por Deus to take this world system and make it Christian. e tomar esse sistema mundano e transformá-lo em cristão. Now, maybe that's the way you believe. Talvez seja a maneira que você crê. But I don't see that that's what we've been called to do. Mas eu não vejo que foi para isso que nós somos chamados. I believe that we've been called to maintain
a clear distinction between us and the world system. Eu creio que nós somos chamados para mantermos uma distinção clara entre nós e esse sistema mundano. Brothers and sisters, we are a heavenly people. Irmãos e irmãs, nós somos um povo celestial. Our citizenship is there. A nossa cidadania está lá. That doesn't mean we don't need to be good citizens here. E não significa que nós não devemos ser bons cidadãos aqui. We don't have to impact our community. E não significa que nós não devemos causar impacto na nossa comunidade. To do that, Mas a razão por que nós devemos fazer so isso that some people will be caught by the love of God. é para que algumas pessoas possam ser agarradas pelo amor de Deus Brought into the kingdom. e ser trazidas para o reino. And as a byproduct, the community will be changed. E como subproduto, como o efeito colateral, a comunidade vai mudar. But there are some who believe that that is their call. Mas alguns creem que a outra maneira é o chamamento To deles. take this system É de tomar esse sistema that's been set up by the enemy que foi arranjado pelo inimigo and make it Christian. e transformá-lo Make it cristão. the kingdom of God. E transformá-lo no reino de Deus. You know, even in my own country, E até mesmo lá no meu país. I assume that most of you know that we have a democracy. E eu assumo que todos vocês saibam que nós temos uma democracia lá. And there are many Christians who live in America. E há muitos cristãos que moram lá na But América. for some of those Christians, Mas para alguns daqueles cristãos, in their mind, nas suas mentes, the kingdom of God o reino de Deus and American democracy e a democracia are the americana same thing. são a mesma coisa. They are not the same thing. E elas não são a They mesma are coisa. diametrically opposed. Elas são diametralmente opostas. They try to convince us that it was established by God. Eles tentam nos convencer que foi estabelecido por Deus. Now, I'm not suggesting that there aren't some principles there that are at the basis of this government. Eu não estou querendo dizer que não existe alguma base ali que realmente é base desse governo. And I know that I could get into difficulty saying what I'm saying. E eu sei que eu até posso entrar em grande problema por dizer o que eu estou dizendo. But it is my understanding, brothers and sisters, Mas é o meu entendimento, irmãos e irmãs, American democracy a democracia or americana Brazilian democracy ou a democracia has brasileira nothing to do with the kingdom of God. não tem nada a ver com o reino de Deus. And we need to be careful not to mix the two. E nós devemos ter bastante cuidado para não misturar essas duas coisas. Because you know who is going to be the loser? Porque se você sabe quem vai ser o perdedor, That's right. é isso mesmo. God's way is not that way. O caminho de Deus não é assim. So we don't need to make deals with the system. Então nós não precisamos fazer negócios com o mundo, com esse sistema. We need to be those who take the stance that we've been crucified to the world. Nós devemos ser aqueles que tomam a posição de que estamos crucificados para o mundo. Now, you dear brothers and sisters, Amados irmãos e irmãs, you know fully well você sabe muito bem that God is concerned about every detail of your life. que Deus está preocupado com cada detalhe da sua vida. Every hair is numbered. Cada fio de cabelo está contado. He notices every bird that falls from the air. Ele observa cada pássaro que cai do ar. How much more you mean to him? Quanto mais você significa It para Ele. brings delight to take care of you, to provide for you. Traz a Ele grande gozo, cuidar de você. So don't let the system that we are part of, so begin to affect you Não permita que esse sistema no qual você está afetá-lo de tal maneira that you begin to believe that you have to have all of these things that they offer you. que de forma que você começa até a acreditar que você tem que ter tudo isso que eles estão te And then oferecendo. in a very subtle way you find yourself moving in that way. Então, de uma maneira bastante sutil, você se vê movendo naquela direção. And to where you're no longer seeking first the kingdom of God. E a tal ponto que você começa a não mais buscar em primeiro lugar o reino de The Deus. thing that's most important is making more money so you can have a bigger house and more cars. E aí, nessa hora, o que vai ser mais importante é você conseguir mais dinheiro para comprar uma casa nova, maior e um carro melhor. Or better clothes. Ou talvez uma roupa melhor. On and on it goes. E assim por diante a coisa vai. Our Father knows we have need of these. O nosso Pai Celestial sabe que nós precisamos dessas coisas. Maybe the best way I can say it Talvez a melhor forma de colocar isso que eu is possa by quoting our brother Watchman Nee. seria por fazer uma referência ao nosso irmão Watchman Nee. He says there's no problem for a ship to be in the ocean. Ele falou que não existe qualquer problema para um navio estar no oceano. The problem comes is when the ocean gets in the ship. O problema acontece quando o oceano entra no navio. There's no problem for us being in the world. Não tem qualquer problema para nós estarmos no mundo, irmãos e irmãs. Was our Lord Jesus not here in the world? O nosso Senhor Jesus não estava aqui no mundo? Was there any of the world in him? Havia algo do mundo nele? We can be here and it doesn't have to be in us. Nós podemos estar aqui, mas isso não precisa estar dentro de nós. But it means that you and I need to take as our portion
the crucifixion that took place on Calvary. Isso significa que eu e você precisamos tomar como nossa porção a crucificação que aconteceu. Because there was a clear division Porque ali houve uma divisão clara between that which is of God entre aquilo que era de Deus and that which is of Satan. e aquilo que é de Satanás. And so part of our victory Então parte da nossa vitória is victory over this world system. é vitória sobre o sistema In mundano. 1 John chapter 5, E em 1 João capítulo it 5, says that this is the victory that overcomes the world, e esta é a vitória que vence o mundo, even our faith. a nossa fé. So, dear brothers and sisters, E amados irmãos e irmãs, we have an enemy, nós temos um inimigo, but hallelujah, he's a defeated enemy. mas aleluia, ele é o inimigo derrotado. His head has been crushed. A sua cabeça foi esmagada. He's a defeated foe. Ele é o inimigo derrotado. You don't need to be afraid of him. Você não precisa ter medo dele. Now, don't be foolish. Não seja tolo. Some of God's people have been very foolish. Algumas pessoas do povo de Deus têm sido bastante tolos. They've gone out on their own and tried to flex their muscles and call him all kinds of names. Eles tentam sair por si só e ali flexionar os seus músculos e chamar o inimigo por certos nomes. You're only asking for trouble. Você está apenas pedindo para que venha problema sobre você. We have a saying in the U.S. Nós temos lá um dito nos Estados Unidos. Allow the sleeping dog to stay asleep. Deixa que aquele cachorro que está dormindo, ele dormir quietinho ali. Don't wake him up. Não acorda o cachorro. But probably you won't have to wake him up. Talvez você não tenha que acordar. If you're growing in Christ, Se você está crescendo em Cristo, if you're progressing in your walking in the kingdom, se você está progredindo no seu caminhar no reino, you'll get his attention. você vai ser motivo da sua atenção. Then when you need to know how to deal with him. Então você precisa aprender como lidar com ele. But when he comes, realize first of all, he's a defeated foe. Mas quando ele vier, lembre-se de que ele é o inimigo derrotado. You know, Peter tells us he's like a roaring lion, Você lembra que Pedro nos fala que ele é como o leão que ruge, sprawling about, seeing whom he can devour. secundando aqueles que talvez ele possa devorar. Now, if you'll notice very carefully, Se você observar cuidadosamente, you get close enough to him, você chega muito you próximo open dele, the lion's mouth, você abre aquela boca do leão, somebody pulled out all his teeth. alguém já arrancou todos os dentes do leão. He just roars around. Ele simplesmente fica ali rugindo. So know he's a defeated foe. Saiba que ele é o inimigo derrotado. And then know, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, that there on that cross, que ali naquela cruz, the Lord Jesus was undoing the power of death. o Senhor Jesus estava acabando, terminando com o poder da morte. Ask the Holy Spirit to work this into your heart. Peça que o Espírito Santo possa operar isso no seu So that coração, you don't spend the rest of your life worrying about dying. para que você não gaste o resto da sua vida preocupado em morrer. Rather than spending your time worrying about dying, Ao invés de gastar o seu tempo preocupado em say, morrer, Lord, how can I live more? você diga para o Senhor, Senhor, como eu posso viver mais? How can I live a fuller life? Como eu posso viver uma vida mais plena? And if death comes tomorrow, E se a morte vier amanhã, it'll be just like walking through a door. será simplesmente como atravessar uma porta World into a much better one. deste mundo para um mundo muito melhor. So there's no need for any fear. Então não existe qualquer medo, And there's no escaping that we have to live in the world. não existe qualquer escapatória para nós vivermos no With mundo, all of its different ramifications. com todas as suas diferentes ramificações. There's the economic world, Tem o mundo econômico, the political o world, mundo político, the religious o world, mundo religioso, all different facets of the world. todas as diferentes facetas do We are mundo. here. Nós estamos aqui, And until the Lord takes us out, E até que- we've got to find a way to live here. e até que o Senhor venha nos arrebatar, você tem que descobrir uma maneira de viver aqui. To live in such a way that we are not influenced by it. Mas viver de tal maneira que nós não sejamos influenciados por Ele, Pushing us into its mold. para que Ele não possa nos forçar para dentro daquele molde. Who says we have to have a new wardrobe every year? Quem foi que falou que a gente tem que ter um guarda-roupa novo cada ano? Who says we have to have the latest style? Quem foi que falou que a gente tem que vestir no último estilo? I'm beginning to meddle now. Eu estou começando a ficar meio meloso agora. But brothers and sisters, Meus irmãos e irmãs, that cross that our Lord Jesus died on, aquela cruz sobre a qual nosso Senhor Jesus we morreu. need to know that there was a work being done there. Nós precisamos saber que houve uma obra acontecendo ali. Work of great victory. Houve uma obra de grande vitória. And it is God's heart that you and I would enter into the good of that. E é o coração de Deus para que nós possamos entrar no bem disto. Paul says in Romans chapter 8 Paulo diz em Romanos capítulo 8, that we are more than conquerors Que nós- in him who loves us. nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. And again I appeal to my brother Shed. E novamente eu vou apelar para o meu irmão Chet. I only understand a few words of Greek. Se eu entendo um pouquinho de grego, algumas pequenas palavras, But that word there, as I understand, means they are super overcomers. aquela palavra que está ali significa que eles são super vencedores. You hear of supermen? Você já ouviu falar do super-homem?
We are to be super overcomers. Nós devemos ser super vencedores. Not just squeaking through, Não simplesmente passando de raspão, but coming through with victory. mas passando com vitória. Why? Por quê? Because of Calvary. Por causa do Calvário. Because of the victory that was won there. Por causa da vitória que foi alcançada ali. Because living in us is the overcomer. Porque vivendo em nós está o vencedor. And he wants to live that overcoming life once again through you and me. E Ele quer viver aquela vida vencedora através de você e de mim. I taught you an English word last night. Eu te ensinei uma palavra em inglês ontem à noite. Good students, you remember what it was? Se vocês são bons estudantes, vocês vão lembrar qual foi essa palavra. A little louder. Um pouquinho mais alto. Aleluia. Irmãos, só um momentinho.